Olá, um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nesse sábado. E olha, um assunto que sempre causa polêmica, muita discussão, é a cirurgia plástica. Portanto, nós convidamos para participar aqui conosco o Dr. Samir Eberlin. Ele é cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também especialista em cirurgia plástica pela Associação Médica Brasileira. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, sempre um prazer estar aqui com vocês. E aqui comigo o jornalista Everton Ramos. Bom dia, Everton. Bom dia, Edson. Bom dia, doutor Samir. E também para todo mundo que está em casa acompanhando a gente. Mais um prazer estar aqui. Doutor Samir, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é se a cirurgia plástica ela é mais procurada de uma maneira reparadora ou de uma maneira estética? Na verdade, o que leva o paciente a procurar a cirurgia plástica, sempre que ele procura, normalmente é por estética. Mas em quantidades de cirurgias reparadoras, elas são bastante intensas, porque praticamente todo tipo de trauma, queimadura, malformação, às vezes uma cirurgia ortopédica grande, quase sempre tem a participação da cirurgia plástica junto. Então, é uma quantidade muito grande de procedimentos de cirurgia reparadora. Entre os tipos, doutor, qual que é a mais procurada entre as estéticas? A lipoaspiração é a cirurgia mais realizada no Brasil, né, de cirurgias estéticas. Em segundo lugar, mamoplastias, tanto de aumento quanto de redução. E daí vem as outras cirurgias corporais, como abdominoplastia, coisas assim. A lipoaspiração ela é a líder porque ela acaba sendo combinada com quase tudo que se faz, né? Então, vou fazer cirurgia da face, mas acaba fazendo uma lipoaspiração de papada. Vou fazer uma cirurgia da mama, acaba fazendo uma outra lipoaspiração associada. Vou fazer uma cirurgia de abdômen, faço uma lipoaspiração associada. Então, ela acaba disparando um pouco na frente. Mas, em geral, as mamoplastias são as cirurgias fora da lipo, né, mais procuradas no Doutor consultório. Samir, o senhor falou da lipoaspiração e a gente, vez por outra, sempre tem notícia de algum procedimento que não é muito bem sucedido. O que acontece nesses casos? É a procura pelo profissional que não é correta, a técnica implantada que não é correta? A lipoaspiração, como todas as outras cirurgias, né, tem o seu risco, mas o risco de executar um procedimento desse é bem baixo. O problema é que quando a gente faz uma lipoaspiração, e se qualquer um de vocês dois assistirem eu fazendo uma lipoaspiração, vai parecer que você também consegue fazer. E isso é um problema, porque acaba parecendo para as outras pessoas que isso é um procedimento muito banal, muito simples. E aí a gente acaba tendo uma invasão de especialidade. Outros médicos tentam fazer o procedimento, às vezes não médicos tentam fazer o procedimento, e há exageros, claro, em algumas vezes, né, de lipoaspirações muito intensas e tal. Tem o problema aí de tentar fazer essas lipoaspirações sob anestesia local, né, em consultório, lipoaspirações que deveriam ser feitas em hospitais, né, e aí você acaba tendo essas complicações. Mas elas são bem infrequentes, né. Eu lembro que há um tempo atrás a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica fez um levantamento das complicações de cirurgia plástica e um grande número das complicações eram ocasionadas por médicos não especialistas em cirurgia plástica. Então, assim, eram dermatologistas, ortopedistas, como se outras especialidades, ginecologistas, inclusive na ocasião acho que teve até um médico do trabalho que fez uma lipoaspiração numa paciente e teve uma complicação. Então, é uma coisa assim quase impensável, mas acontece. Ou seja, doutor, para quem está procurando ou pretende fazer essa cirurgia, a primeira coisa para perguntar para o profissional é qual é a especialidade dele? Sem dúvida nenhuma que cada um está na sua área, né? Então, se você pretende fazer uma cirurgia estética, uma cirurgia plástica, você precisa passar por um cirurgião plástico, né? Não adianta você querer fazer uma cirurgia estética e procurar um ginecologista ou um ortopedista, cada um está na sua área, mesma coisa. Não adianta você me procurar para eu consertar o seu dente, não é minha área, entendeu? Eu não vou fazer isso, eu não sei fazer. Então, cada um tem a sua especialidade e é treinado para aquilo. Se cada um se mantiver no seu lugar, as complicações se reduzem bastante. Doutor, a gente já entrevistou aqui outros médicos e não do seu tempo, certamente, nem do Everton, mas do meu tempo, as pessoas não podiam sequer pronunciar a palavra câncer. Falavam aquela doença ruim, alguma coisa assim. Um preconceito. De uns tempos para cá, a doença tem sido encarada mais de frente, tem sido
as pessoas estão procurando mais o diagnóstico precoce. E a cirurgia para extração de mamas para a mulher que tem problemas tem sido muito procurada também. Queria que o senhor falasse sobre esse aspecto. A gente teve no final do ano passado alguns dados com relação ao câncer de mama, que é um câncer que atinge muitas e muitas mulheres e que em alguns casos, em muitos deles, a cirurgia acaba sendo o recurso que ela dispõe. Queria que o senhor falasse sobre esse aspecto. Sim, a incidência do câncer de mama é muito alta, né? O câncer de mama é o câncer que mais afeta as mulheres, tirando o câncer de pele, que é o mais comum. E assim, é muito importante a prevenção, em primeiro lugar, né? Antigamente, você citou aí que a gente nem sequer falava a palavra câncer, é porque raramente a gente tinha o que fazer com esse paciente com câncer, né? Antigamente não existia recurso, tratamento. Então, quando o paciente ou a paciente estava com câncer, praticamente aquilo já o condenava à morte, né? Então, hoje isso é muito diferente. Para a grande maioria dos cânceres que nós temos no nosso corpo, nós temos algum tipo de tratamento. E para muitos o tratamento é muito eficaz. Como no câncer de mama, o tratamento precoce é muito eficaz, né? A paciente se cura daquele problema. Então, é importante o exame preventivo, o diagnóstico, o autoexame, o acompanhamento com o mastologista. Eu, como cirurgião plástico, faço a minha parte, né? Toda paciente que eu recebo, eu examino, eu solicito exame, eu acompanho ela nesse período. E se encontro alguma coisa alterada, encaminho ela para o mastologista e oriento a fazer o segmento com eles, né? Quem retira câncer de mama não é cirurgião plástico, não é minha área. Quem faz esse tratamento é o mastologista. Eu entro a partir do momento que ele me autorizar a reconstruir essa mama, que pode ser de imediato ou pode ser depois, depende de cada caso. Então, a minha parte é a reconstrução. Claro que existe aquela paciente que tem a família acometida, né? Então, tem acometimento de mãe, irmãs, agora tem aquela pesquisa de gene, se eu tenho o gene que pode me levar a ter câncer de mama. Então, muitas pacientes procuram a gente para fazer o que a gente chama de cirurgia redutora de risco, né? A gente retira uma grande parte da glândula mamária dela, mesmo sem ela ter diagnóstico de câncer, e substitui isso por uma prótese mamária, né? Essa parte, sim, pode ser feita pelo cirurgião plástico, mas o tratamento do câncer, propriamente dito, deve ser feito pelo mastologista sempre. Doutor, e essa reconstrução, né, após a retirada dos seios, é muito importante, inclusive, também para a questão psicológica dessa mulher, né? Sem dúvida nenhuma. A mama, os seios, né, as mamas, ela é um órgão muito significativo para a mulher, tanto pessoalmente na sociedade como sexualmente, né? E uma mulher sem uma mama é como um paciente amputado, ela sente que tem uma parte do corpo dela que ela perdeu. Então é importante que essa reconstrução seja feita, que essa paciente seja aconselhada ainda no período pré-operatório, às vezes até antes de retirar o câncer, né? Enquanto ela está ali no estagiamento, é importante que ela seja aconselhada, seja explicado para ela os processos dessa reconstrução, para que ela aceite bem todo esse tratamento e tenha sucesso lá na frente. Doutor, existe uma lei que garante às mulheres essa reconstrução mamária? Tem isso? Sim, essas cirurgias, tanto a retirada das mamas quanto a reconstrução, ela pode ser feita tanto pelo Sistema Único de Saúde, né? As mulheres têm direito, como pelos planos de saúde, né? Os planos de saúde cobrem todo esse tratamento também. Eu nunca tive nenhum problema desse tipo com planos de saúde, eles são muito tranquilos em relação a isso, e a paciente acaba gastando muito pouco, quase nada, né, em relação a isso, mais os medicamentos que ela toma ali no período perioperatório, mas todo o procedimento é coberto pelo Sistema Único de Saúde ou pelos planos de saúde. Na teoria, a diferença é que no SUS deve demorar um pouco mais para ela conseguir fazer Normalmente, eu não estou mais em nenhum serviço, ligado a mais nenhum serviço do SUS, mas no serviço onde eu me formei, onde eu fiz residência, especialização, que é o que eu tive mais contato, não havia praticamente demora nenhuma, né? Assim que agendasse que o Instituto do Câncer agendava a ressecção do tumoral, a plástica já estava junto e já atuava imediatamente, iniciando os processos de reconstrução. Doutor, falando de cirurgia, eu tenho... Bom, disseram que é por causa da raça negra, não sei se isso tem a ver ou não, mas que é o problema... Qualquer corte, qualquer pequena cirurgia, vem lá o problema da queloide.
Sim. Isso é natural da própria pessoa? Como é que o senhor trata isso? Essas queloides, cicatrizes hipertróficas, né, patologias cicatriciais, elas são mais comuns em algumas raças, né? São mais comuns em orientais, são mais comuns em pacientes com pele negra. E são mais comuns em algumas áreas do nosso corpo, como ombros, joelho, tórax, costas, né? Essas regiões que sofrem mais tensão ao movimento, elas tendem a ter cicatrizes mais largas, cicatrizes mais grosseiras. Essas cicatrizes, elas têm tratamento. Claro que em alguns casos são muito graves, né? Elas se estendem além da ferida inicial, mas existem alguns tratamentos que podem reduzir. Às vezes amenizar, às vezes retirar por completo essa lesão, mas pelo menos amenizar a sensibilidade, porque às vezes o queloide, por exemplo, que é uma cicatriz que praticamente se comporta como um tumor benigno, ela acaba sendo dolorosa ao toque, ela fica muito vermelha, ela incomoda na roupa. Então, existem tratamentos que deixam ela menos sensível, então o paciente consegue conviver melhor com isso. Doutor, uma pergunta agora que, olha, para mim, tirar uma dúvida minha mesmo. Ser cirurgião plástico, entre todas as cirurgias, qual para o senhor é a mais complicada? Então o senhor vai responder daqui a pouquinho, depois do intervalo, para criar um clima. Estamos entrevistando hoje o Dr. Samir Eberlin, que é cirurgião plástico. Ele também é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e especialista em cirurgia plástica pela Associação Médica Brasileira. A gente volta já já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, conversando com o cirurgião plástico Samir Eberlin. No bloco anterior, o Everton Ramos tinha feito uma pergunta e estava ansioso pela resposta. E agora você pode fazer a pergunta de novo, Everton. Doutor, o senhor na área de cirurgia plástica, queria saber do senhor mesmo, profissional, qual a cirurgia mais complexa, mais complicada de fazer? Sem dúvida, Everton, as cirurgias mais desafiadoras para a plástica são as reconstruções grandes, né? Às vezes você tem um paciente que tem um membro amputado, uma ferida aguda que arrancou um braço ou uma perna ou cortou e você vai recolocar isso no local, né? Essas cirurgias são bem complexas, elas envolvem ortopedistas, envolvem às vezes cirurgiões vasculares, cirurgiões plásticos, envolve uma equipe grande, depois fisioterapia por muito tempo para que isso você tenha o resultado final. Mas ver uma mão, um braço reimplantado, que foi arrancado de um paciente, funcionando, é uma coisa muito satisfatória para a gente. E reconstruções também complexas, quando o paciente, às vezes, ou tem um tumor, ou sofre um trauma muito grave, que perde parte do corpo ou do rosto, que você precisa reconstruir. Às vezes, o paciente chega a perder parte, por exemplo, de uma mandíbula, de um olho, às vezes perde parte do tórax. E você vai reconstruindo com o próprio tecido dele. Então, você retira um músculo da perna, leva para lá, retira a pele daqui, e no final você entrega a esse paciente o melhor que a sua equipe consegue fazer, o melhor que você pôde fazer por ele. Mas isso, às vezes, já é muito satisfatório para ele. Doutor, no bloco anterior a gente estava falando sobre a cirurgia da mama e tinha me fugido o nome da atriz aqui que a gente recuperou no intervalo, que é a Angelina Jolie. Com medo de ter câncer de mama, ela retirou as duas mamas. Um exagero, doutor? Essa é a cirurgia, existe a cirurgia que ela fez, que teoricamente, né, eu não conheço o caso, mas pelo que a gente ouve na mídia, ela retirou toda a mama, inclusive as areolas, né, os complexos areolo-mamilar, e reconstruiu tudo, porque ela teve um familiar com câncer, né? É uma profilaxia muito intensa, né, acho, né? Poderia fazer um segmento mais próximo, né, dessa paciente, acompanhar anualmente, a cada 6 meses, ela tinha condições totais de fazer isso, já que o câncer de mama, ele é bastante curável quando diagnosticado precocemente, né? Então, assim, não há necessidade de fazer esse tipo de intervenção, a princípio, né, na população, de jeito nenhum. Mas, assim, foi uma opção dela, né? Cada um tem que tomar a sua decisão. Mas, claro, bem orientado por um médico, bem orientado por um especialista, que essa cirurgia que ela fez nunca mais vai ser uma mama normal, né? Nunca mais vai ser uma mama tão intacta quanto seria se ela não tivesse feito um procedimento menos agressivo. Mesmo em termos de sensibilidade? Em termos de sensibilidade, perde bastante a sensibilidade.
Doutor, ainda nesse assunto, nos casos em que o câncer faz com que essa mulher tenha que fazer a retirada da mama, como que é feita a reconstrução? São vários tipos de formas de serem feitas? Sim, Everton. A reconstrução da mama vai depender de alguns fatores, né? Claro, da paciente em si, idade, condições em relação a tabagismo, condições de saúde, em relação ao tipo de câncer que ela retirou, né? Em relação ao tratamento que ela vai fazer ali pós-operatório, pré-operatório, se ela vai ter que fazer quimioterapia, radioterapia. Todos esses fatores vão influenciar no tipo de reconstrução a ser feita, mas basicamente nós reconstruímos essa mama com próteses, né? Quando essa paciente possui um revestimento para cobrir essa prótese. E quando ela não possui, nós precisamos trazer pele, músculo ou tecido de algum outro lugar para aquela região mamária. Essa pele, esse tecido pode vir da região abdominal, pode vir da região das costas, pode vir da região das coxas. Então, existem várias formas de levar esse tecido para lá, né, para essa região torácica e reconstruir a mama daquela paciente. Doutor, o assunto pode até parecer um pouco engraçado, mas ele não é. Mas é verdade que com a diminuição dos casos de Covid-19, com a retirada das máscaras, as pessoas procuraram mais a cirurgia estética? Tanto no início da pandemia, né, quando as pessoas começaram a fazer chamadas de vídeo, encontros, essas reuniões, virtuais. Meeting virtuais, né? A procura por cirurgia plástica, principalmente dos olhos, aumentou bastante, né? Quando as pessoas estavam de máscara, elas começaram a olhar só para os olhos e perceber que estavam envelhecidas. E depois, quando a gente voltou agora a retirar as máscaras, muitas pessoas no consultório relataram que elas se sentiam melhor com máscara do que sem máscara, porque achavam que os olhos eram bonitos, mas o resto do rosto não. Então aí houve uma procura também maior por preenchimentos labiais, né? Por rejuvenescimento ao redor da boca, que é um lugar que envelhece bastante. Mas assim, isso sempre vai acontecer. Quando a gente começa a reparar um pouco mais no nosso corpo, a gente começa a encontrar pequenos defeitos. E assim a gente vai atrás de melhorar aquilo que nos está incomodando. Doutor, um outro procedimento que a gente ouviu falar bastante também, justamente após a Covid-19, foi o de harmonização. Não entra na cirurgia plástica, né? A harmonização é um procedimento da cirurgia plástica também, tá? É que a gente não chama por padrão de harmonização, nós costumamos falar mais especificamente sobre o preenchimento facial, sobre tratamento com toxinas botulínicas, mas quem por padrão faz esse tipo de tratamento ou é cirurgião plástico ou dermatologista, né? É quem mais faz, vamos dizer assim. E é uma procura muito grande hoje em dia. Esse procedimento, ele é muito seguro atualmente, desde que usado produtos de qualidade, tá bom? Feito com um profissional de qualidade, um profissional bem treinado, e usando produtos de qualidade, ele é muito seguro. O problema é que, como eu disse da lipoaspiração, parece que aquilo vai se banalizando e aí você começa a ter produtos que são fabricados pela melhor empresa do mundo e outros que são fabricados ali na esquina. E aí você começa a ter complicações porque você está injetando produtos de baixa qualidade no rosto de uma pessoa. Mas por padrão eles são bem seguros. Doutor, existe algum limite para a cirurgia plástica? Porque o limite é o cliente que está pagando, que estabelece o limite, ou é o profissional? Porque tem pessoas que ficam totalmente diferentes depois da cirurgia, doutor. O cirurgião plástico é um médico treinado para reconhecer essa patologia, né? Que é esse fato da pessoa nunca estar satisfeito com a sua aparência. Claro, você sempre vai encontrar alguém disposto a fazer alguma coisa, mesmo que ela seja um absurdo. Você vai andando nos bons plásticos, eles não fazem, você começa a ir no pessoal mais extremo e você sempre vai encontrar alguém que faça. Mas sim, há limites para a cirurgia plástica, limites de segurança e limites de modificação, né? A gente não deveria, pelo menos, né, modificar extremamente uma pessoa, e sim readequar aquela pessoa. Por exemplo, eu tenho uma alteração nasal e eu quero ter o nariz do Michael Jackson. Não, eu não vou fazer isso em você, eu vou fazer o nariz que você tem harmonizado para o seu rosto, é isso que eu vou te dar, tá? Mas claro, existem os extremos e eles sempre vão existir em todas as áreas, né?
não só na plástica, como em todas as áreas de serviço. Sempre vai ter aquela pessoa que quer o extremo e ela sempre vai acabar encontrando alguém que o faça. Mas o ideal era que isso não acontecesse. Em relação a outros limites, por exemplo, limites em relação à quantidade de gordura que eu posso lipoaspirar numa lipoaspiração, a quantidade de tempo que eu posso submeter essa paciente a uma cirurgia, também existem bem definidos, até pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para a segurança do paciente. Todo mundo deveria respeitar, mas não é assim que funciona. Doutor, tá surgindo dúvidas com essa conversa. Estou achando você muito interessado. Então, queria saber se existe algum tipo de cirurgia específico que tem uma maior incidência de problemas no pós-operatório. Cada cirurgia requer um cuidado pós-operatório específico, né? Então, se você faz uma cirurgia de pálpebra, por exemplo, você vai se afastar ali 1 semana ou 2 do seu trabalho e você vai se recuperar rapidamente, uma cirurgia com uma intervenção muito baixa. A ponto que se você faz uma lipoaspiração grande e colocasse uma prótese de glúteo, por exemplo, você já teria que se afastar desse trabalho por pelo menos uns 30 dias, né? Para a sua completa recuperação, vamos dizer assim. Então, assim, a cada cirurgia, quanto mais você precisa de cuidados, mais risco ela tem de complicação, né? E por isso você requer mais cuidados. Então, assim, existem cirurgias que têm índice de complicações alto, né? Reconstruções extremas é uma coisa que existe um risco de complicação alto, de necrose de retalho e coisas assim. Enquanto cirurgias de intervenção baixa, como colocar uma prótese de mama ou fazer um nariz, uma pálpebra, é um índice de complicação bem baixo, bem baixo. Então, o risco para ela é muito, muito baixo e a gente orienta isso de acordo com o procedimento que cada paciente for fazer. Doutor, nas suas pesquisas, na literatura que o senhor consulta, ou mesmo que escreve, qual foi a cirurgia mais radical que o senhor já viu? Difícil de dizer, mas eu já vi cirurgias bastante agressivas, como pacientes que retiram parte do tórax e do pulmão e depois reconstrói e fica retirando, por exemplo, ombro, braço, tudo de uma cirurgia só por tumores muito agressivos, né? Então eu já vi cirurgias bastante assustadoras, assim. Mas, assim, a gente vê muito pela literatura algumas coisas desse tipo, né? Presencialmente, na minha vida atual, eu vejo muito pouco, porque eu não estou mais ligado a um serviço grande de cirurgias do SUS, por exemplo, que é onde normalmente esse tipo de cirurgia acaba acontecendo. Doutor, retornando ainda um pouco na questão da reconstrução mamária, queria saber do senhor se existe a possibilidade de, após um primeiro procedimento, alguma paciente ter que fazer novamente essa reconstrução mamária por alguma complicação, alguma coisa que aconteceu no meio desse primeiro procedimento. Muito vezes, Everton. É assim, ó. Por isso que eu disse que a paciente deveria passar por uma orientação antes mesmo de fazer o primeiro procedimento. Porque assim, as reconstruções mamárias, normalmente, elas não são resolvidas em um único tempo cirúrgico, né? O primeiro tempo cirúrgico é o início da reconstrução. Claro que, às vezes, eu tenho essa cirurgia com tanta preservação de tecido que a minha reconstrução se resume a colocar uma prótesezinha ali e ajustar uma pele. Então, isso passa a ser uma coisa aparentemente muito simples. Mas quando envolve reconstruções, como eu disse para você, que envolve trazer tecido para aquela região, uma reconstrução um pouco mais intensa, muitas vezes ela é feita em várias etapas, às vezes 2, 3 intervenções cirúrgicas, até você chegar a um resultado melhor. Até porque, se você intervir apenas 1 ou 2 vezes, você não vai estar oferecendo para aquela paciente o melhor resultado estético e funcional que você poderia. Às vezes você está lá, você fez tudo o que você podia naquele momento, mas na evolução ali, a hora que desincha, sobra um pouquinho de pele ali ou falta um pouquinho de tecido aqui, que você pode dar um melhor resultado fazendo uma nova intervenção, porque você pode colocar uma gordurinha a mais ali, tirar uma depressão, um ajustezinho e dar um resultado melhor para ela. Bem, infelizmente chegamos ao final do nosso Band Entrevista de hoje, conversando com o Dr. Samir Eberlin, que é cirurgião plástico, dando uma aula para a gente aqui sobre cirurgia plástica. Doutor, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui aos nossos estúdios. Obrigado a vocês, foi um prazer e espero que a gente possa sentar e conversar outras vezes. Tchau, Everton. Obrigado, viu, Edson? Doutor, pode me esperar lá, viu? No final do nosso Band Entrevista de hoje, queremos que você tenha um ótimo final de semana e até o próximo Band Entrevista. Tchau.